Meu Deus, só de Não participar tinha esse de ir no empregado da culto. vida entregar, fazer. Não. Eu só tava na corrente só, final de semana, eu ia pras baladas. Aí comecei a gostar, participar com mais frequência. Então tava pra concluir já a corrente, Sim. certas terças-feiras. Aí o pessoal me chamou pra ir pra vigília, uma vigília poderosa, era um poder, na época os pauzinhos acendia, falava lá, e o fogo caía e tal. E a minha vizinha chamando. Então eu fui pra parar, porque tava demais me chamando a vizinha. E eu fui. E nessa vigília eu fui batizar com o Espírito Santo. Depois desse dia, dessa vigília que eu fui batizar com o Espírito Santo, nunca mais tomei uma gota de álcool. 33, Não. 33, 34 anos que eu estou sóbrio. Meu Deus, Nunca mais. Pra quem já quase foi em coma alcoólico. É, com 14 anos. Nunca mais. Tô sóbrio já há 33 para 34 anos. Não, mas peraí, deixa eu recapitular aqui pra entender um pouco melhor essa história. Vamos lá. O senhor estava envolvido na gangue Anjos da Lei, a gangue que ia pras baladas, pros movimentos pra causar, mexeu com todos. É isso aí. Era aquele negócio aí que era praticamente um organismo vivo. Isso. Do crime não, porque vocês não eram também aqueles de cometer crimes, não, isso, né? Era mais os briguentos mesmo, é a galera, balada, a isso, gangue mesmo, é. Bebida, briga, balada, Isso, era curtir isso a aí. vida, à noite. Certo. É. E o senhor era um dos cabeças ali. Era o cabeça. Era o cabeça. O cabeça, era o líder. O Aranha, que é igual você falou, que era conhecido já ali na E periferia, aí na cidade. como na cidade mesmo. Todas as gangues já conheciam, sabia que era o Aranha. Porque a tinha um gangue que vocês respeito. faziam parte hoje dali era a maior da Uma cidade. das maiores. Uma das E maiores. mais violenta. Ou seja, onde chegava já impunha respeito. Punha respeito. Chegava. Aí, peraí, aí do nada, você se vê em algumas situações em que você vê que você já estava extrapolando. Sim. Teve aquela situação com a sua mãe em casa. Ali que pegou. Foi também um gatilho pro senhor. Isso, ali foi assim, eu preciso parar de... Porque o que aconteceu comigo? Quando eu estava som, era um cara legal, bacana. Sociável, um cara que o Isso. povo queria estar perto. Exatamente. Tanto que eu era líder, eu tinha influência. Eu influenciava as pessoas. Já desde pequeno eu tinha um som de liderança. Legal. Então eu era um cara legal, bacana, educado, não era maldoso. Mas era eu beber, mudava. Se alguém encostava, Sim. mudava. Possuía. Exatamente. E era outro. Era outra pessoa. Outro Renato. Muitas vezes, assim, que eu fazia tantas coisas bem na balada na noite, assim, tão chapado, tão louco, que no outro dia eu não lembrava. E eu ficava muito bravo. Isso é verdade mesmo, rapaz? Eu nunca acreditei nessa questão, sabe? A não ser, é claro, quando a pessoa que é dopada ou... Mas você não lembra, você chega em ponto que você... Ou é porque o seu psicológico prefere esquecer? Eu vejo assim, na verdade, eu vejo assim, meu caso. Chegou um ponto... hoje eu entendo o lado espiritual. Chegou um ponto porque quando eu estava sem a bebida... Eu falo falando bebida, mas assim... A bebida era uma porta de entrada. Aí quando eu bebia, o que acontecia? Eu já perdia a noção de tudo. Eu fazia muita coisa, tapa na cara. Eu não lembrava no outro dia, de tapa na cara de pessoas. De algumas coisas que eu fazia, eu não lembrava. E eu ficava muito bravo, nervoso, sabe? Meu osso mudava, transformava. Hoje eu entendo o mundo espiritual. Até então eu não entendia. Entendi. Entendeu? Hoje eu entendo porque que muitas pessoas falam, eu bebo, mas não lembrava o que fazia. Lembra sim, foi brincando assim. Você lembra, você que tá com graça. Hoje eu sei. Conhecendo o mundo espiritual, hoje eu entendo. É aquele negócio que não é só o físico. Exatamente. Entra o espiritual. O próprio inimigo faz com que você esqueça também isso daí e age para que você não venha entender as consequências daquilo que você fez, Na né? verdade, tipo assim, já ficava possuído, vou falar assim, dominado. Sim, dominado. Dominado. Saiu o Renato, entrava o Aranha. Exatamente. Né? Exatamente. Já vi que, tipo assim... Era como se fosse um personagem que agia... Uma entidade ali. E encontrava na bebida ou na droga a legalidade para poder fazer o que fazia. Isso, e gostava. Gostava. Sair, beber, aquela vida louca, aquela fama entre aspas. Só que é uma vida de miséria, derrotado, fracassado, família destruída, não era feliz. Olha isso não aí. conseguia serviço, não conseguia um serviço com carteira registrada. Nada contra, serviço de pedreiro, serviço digno. Só que eu só conseguia serviço de pedreiro. Houve uma ocasião que estava assim, tão escasso o serviço, que eu fui trabalhar da massa, ganhando o salário de servente, dando massa para 2 pedreiros. Meu Deus. Não consegui, meu sonho era ter um registro na carteira e não conseguia. Vida amarrada. Eu era infeliz. Sim. Minha família é tudo vício. Minha mãe é alcoólatra. Minha mãe era alcoólatra. É trabalhadeira, mas alcoólatra. Outro meu irmão viciado na maconha. Outro viciado na cachaça. Então é uma família muito infeliz. Mas, mesmo com essas vidas loucas, tudo, nós tínhamos carinho, amor, respeito. E quando eu agredi minha mãe, ali foi a gota pra mim, a gota d'água. O momento da agressão. Ali foi o gatilho, eu preciso parar de beber.
Porque eu perco o controle. E eu acho que minha mãe não lembrava que eu tinha feito aquilo. Então o que aconteceu? Eu peguei e pedi, assim, eu queria uma ajuda, pra parar de beber. E quando a minha vizinha falou assim, ó, o primo o meu sobrinho, primo do Antônio, foi naquela igreja e parou de fumar maconha. E ele parou mesmo. Olha Deus só. tocou o menino, eu conheci ele, ele era maconheiro. Sim. Viciado. Nós no passado até tretamos uma vez atrás. Esse que era o tal do maconheiro. Sim. E hoje estava na igreja, liberto, trabalhando, estava bem financeiramente. Então eu falei, eu vou lá para receber uma bênção, uma graça para parar de beber. Eu não queria se tornar um cristão, um evangélico, pastor. Queria ser crente. Não, crente eu nem sonhava. Cortar meu cabelo, você tá louco. Sim. Cabelo meio Black Power, demorou anos para ele crescer e cair nas costas. Demorou não é agora que eu vou meter na navalha nisso não. Demorei muitos anos. Então cabelo, aquelas coisas. Então eu fui para parar de beber. Tanto que eu ia na terça-feira, final de semana eu ia ser pra balada. A intenção era só pegar uma benção ali mesmo. A benção pra parar de beber. Apóstolo, desculpa te cortar. Pode falar. Que é interessante falar sobre isso mesmo. Esse testemunho seu, assim, ele é muito legal pra falar com quem tá nos assistindo, principalmente às vezes você em casa que tá passando por isso. Eu falo porque a gente vê muito, eu vejo muito isso no meu trabalho, então a gente tem muito contato com isso. E tem muita gente que mora, com classe média hoje, que graças a Deus o padrão da vida do brasileiro deu uma crescida nos últimos anos e nos deu a condição. Hoje, eu duvido se eu achar uma pessoa que fala assim, hoje eu não consigo tomar uma Coca-Cola. A pessoa toma. Eu não consigo comer um lanche hoje. Ela tem. Ou seja, nosso padrão deu uma subidinha. Melhorou coisa muito. Que na nossa juventude era raro, né? Escasso. Então, deu esse padrão. Então, tem muitas pessoas que não têm essa noção de periferia, de situação de vida de jovens, Sim. que o senhor tá falando aí. Uhum. E é interessante porque eu falo, porque eu não sei como é que tá em Araçatuba, mas aqui a gente tem ainda essas situações de pessoas que você vê que vive nessa vida louca. Na questão louca, eu digo assim, que vai pelas amizades, que não tá nem aí pra construir uma carreira profissional, pra estudar, que vai vivendo nesse embalo aí de loucura. São pessoas que, na verdade, que era o meu caso, parou de sonhar. Isso. Parou de sonhar, aceitou aquela situação. Eu era assim, eu sou um fracassado. Isso, Eu não tenho nada. E aí, eu achei muito legal o que o senhor falou, na sua sinceridade, um negócio bacana. A pessoa se revolta com aquela situação da vida dela. E aí ela acaba querendo descontar, não sei, na sociedade, ou, não é? Você falou muito forte. Lá tinha alguns jovens que não tem nada contra o cara, batia e espancava só de raiva. Sabe assim, briga, nervoso, revoltado. Aí mexia com as mulheres na rua lá, aí não olhava, xingava as mulheres. Que a vida é louca. Sabe, uma revolta. Você percebia que não tinha motivo pra ele fazer aquilo. Simplesmente ele fazia porque ele tava revoltado com a vida dele, com a situação dele, com ele mesmo, né? Sim. Por isso que é interessante o senhor falar, porque existem situações que fazem com que a gente, às vezes, traga um preconceito com quem vive nessa situação também. E não entenda com empatia justamente o papel da igreja nesse momento. Sim. Como o senhor foi resgatar... Eu acredito que o caso do senhor foi um caso diferenciado em que o senhor encontrou com Jesus no caminho para Damasco, parece. Porque o senhor mesmo foi para a igreja, né? Olha só que coisa magnífica, né? Poderoso. Ou seja, o que eu acho que seria legal era que a igreja fosse atrás resgatar o senhor aí também, tivesse esse papel para identificar isso e fazer um trabalho para trazê-lo também. Bacana. Mas é interessante que a gente entenda esse lado de que, às vezes, a periferia, a favela, não sei, aqui na nossa região não temos essa figura de favela, mas a periferia, ela não é razão, motivo para formar um traficante, para formar um vagabundo, para formar um criminoso. Mas nós temos que também ter a empatia de entender que essa situação pode causar essa revolta. Sim. E a pessoa, ela dá liberalidade pra ir pra essa vida. Sim. Pra cometer esses tipos de... Que as amizades vão levando ela pra esse caminho errado. Não é, apóstolo? Então, é interessante o senhor trazer essa visão, essa experiência, pra gente entender o quão importante a missão da igreja, justamente de dar atenção pra isso, pra mostrar pra crianças, pra jovens, de que, cara, peraí, não... Abre o olho, ó, Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida, você não precisa aceitar a situação que você tá vivendo, não é mais ou menos assim, apóstolo? Você fala, poderoso, eu tinha 19 anos e eu já frequentava os botecos, os bares, falava boteco na época lá, botecos, bares. Sim. Com 19 anos, eu já bebia tanto, às vezes, dependendo do momento, exalava um cheiro de álcool.
Eu não tinha sonho. Eu tinha 19 anos, andava só com os caras mais velhos que eu. Eu comecei desde os 14, andando com um cara só mais velho do que eu. A galera lá do ambiente. E eu com 19 anos, hoje, com todo respeito, quem tem 19 anos pra mim, tô com 53 anos, 19 anos hoje, 19 anos é uma criança. Sim. Tem uma vida pela frente. A informação ainda. Só que eu não sonhava, pra mim tudo acabado. Não tinha nenhuma meta, nada, objetivo. Não tinha sonho, não tinha nada. Então, só aumentando o buraco, só aumentando o fracasso. Hoje, dando um pulinho pra frente, que é só um pulinho pra frente, que Claro. hoje, curado, restaurado, escrevi aqui, ó, 12 segredos. Boa. Eu escrevi ele porque aqui eu falo sobre sonhos, 12 segredos. Um dos 12 é sonhe grande. Por que Deus sonha grande? Porque sonhar grande, sonhar pequeno, gasta a mesma energia, gasta a mesma força. Então, já que é pra sonhar, sonhe grande. E aqui eu falo o seguinte, o sonho, ele é a respiração da alma. A pessoa que para de sonhar, ela morre asfixiada, era o meu caso, eu não sonhava. Então eu parei, não tinha mais energia, não tinha força. O sonho, ele é o agente ativador do ser. O sonho, ele é tudo. A pessoa que para de sonhar, ela morre asfixiada. Temos que sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. Então com 19 anos, eu não tinha sonhos. Em bar, em boteco, até que Jesus entrou na minha vida. Agora com 53 anos, eu tenho 53 anos. Pensa um homem que sonha. Olha só. E a minha força, a minha energia, como eu tiver 19 anos. Sim. Então, assim, o sonho, esse livro que eu escrevi, o 12 Segredos, são chave de sabedoria, né? Muito poderosas para ajudar a edificar as vidas. Então aqui eu falo um pouco do meu testemunho, da minha esposa também. Nesse livro também o Cris também põe nossos testemunhos também. E esse aqui, eu falo assim, você precisa entender. Por que você nasceu? Pra que você nasceu? Por que você nasceu? Qual o propósito? Nasceu pra quê? Por que você nasceu? Nasceu pra quê? E aqui eu explico. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para estar por cima e não por baixo. Você nasceu para dominar e não ser dominado pelo maligno. E por muito tempo eu fui dominado pelo maligno. Até que eu, por exemplo, tomei uma posição também. Tem que tomar uma posição, sem querer. Tá? Sem querer. Eu quis, ele era meu álibi, lembra? O Aranha tá indo pra igreja agora, virou crente, virou irmão, pai do Senhor, irmão. Opa, vem não, vou quebrar a cara. Se me tirar, vai tomar, já na minha cabeça. Vai tomar. Então eu já vou levar esse maluco pra igreja comigo, se pá, a linguagem que nós tínhamos lá, né? Sim. E é meu álibi. Você entendeu? Então, perfeito.